Amados, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Jackson. Eu estou passando aqui para trazer, na verdade, algumas orientações aos irmãos, amigos que servem a Deus. Nos últimos dias nós estamos recebendo, acredito que muitos pastores, algumas, eu diria, irmãos, que pseudo-revelações pelo WhatsApp, que dizem que demônios iriam sair do inferno, bater na porta das casas, muitas pessoas iriam morrer, que não deveriam atender esses chamados, porque seriam demônios. Na verdade, são revelações, algumas dessas eu lembro que eu já havia recebido há algum tempo atrás no meu WhatsApp, mas é algo que preocupa, porque existem pessoas que ficam perturbadas, pessoas que ficam preocupadas, pessoas que ficam desorientadas acerca disso. A Bíblia, irmãos, ela tem dezenas de profecias e todas elas irão se cumprir de forma poderosa. Só que a palavra de Deus, ela diz que as profecias, elas têm uma finalidade. Primeiro, edificar, exortar e consolar. Essas são a finalidade da profecia. Nunca trazer confusão, trazer perturbação, deixar as pessoas desorientadas. Lá em Jeremias, capítulo de número 14, versículo de número 14, a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra de Deus diz que algumas pessoas que não recebem a revelação de Deus, a profecia, nem em sonhos, na verdade profetizam pelo seu próprio ego, para satisfazer a sua própria vontade, só para sua própria vaidade, na verdade, diz no texto. A Bíblia diz também lá em Mateus, capítulo de número 24, se eu não me engano, versículo de número 24, que nos últimos dias iriam se levantar diversos falsos profetas. Está falando que não é um, são diversos falsos profetas com finalidades diferentes, alguns para trazer perturbação, outros para trazer, irmãos, falta de orientação ao povo de Deus. Existe uma grande gama de pessoas no Evangelho que se alimentam, infelizmente, desses tipos, alguns, não estou falando que todos, tipos de revelação. Eu nasci em um lugar de revelação, círculo de oração, o lugar onde nós ouvimos a palavra de Deus, revelações, profecias se cumpriram também. Não sou alguém cético quanto a isso, graças a Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque se essas profecias trazem perturbação, desconforto, trazem esse tipo de coisa, não é de Deus, né? É uma forma da gente avaliar. Então, se ela não edifica, não exorta e não consola, se ela não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se ela não traz, centraliza o Evangelho e Cristo, irmãos, isso daí é confusão, tá bom? Confusão são pessoas que profetizam pelo seu próprio ego para tentar, na verdade, satisfazer a sua vontade, demonstrar uma falsa intimidade com Deus que na verdade não tem. Alguns outros são pessoas que ficam desorientadas porque vive nesse mundo de revelações e coisa, e ouvindo esse tipo de coisa vai alimentando pensamentos, e aí vai surgindo outras revelações e outras. Essas daí eu já ouvi há muito tempo atrás. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: ainda que outro profeta, um outro apóstolo, alguém como ele, viesse com uma nova revelação acerca da palavra de Deus, porque esse tipo de orientação, esse tipo de revelação não tem na palavra de Deus. Deus não iria deixar passar em branco algo tão sério e sem deixar de sobreaviso. É como se Deus estivesse agora, fazendo um paliativo, uma gambiarra para tentar arrumar algo que ele deixou passar em branco. Não, tá? A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva e nós não podemos deixar levar. Olha o que a Bíblia diz lá no Evangelho. Primeiro Epístola de João 4, 1 ao 3. Primeira Epístola de João 4, a gente já está encerrando esse vídeo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. 4, do 1 ao 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, muitos falsos profetas. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual
tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então não perca o seu sono, não perca a tua paz, não perca a tua alegria, tá bom? Confia em Deus. Deus, ele é um Deus maravilhoso. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, e se essas revelações viessem de Deus, não iria trazer desconforto, não iria trazer medo, nem confusão, tá bom? Então, com toda a experiência que eu tenho, muito pouca, mas eu posso dizer para você que a gente tem essa autoridade de avaliar as profecias, a gente tem essa capacidade e com base na palavra de Deus nós podemos dizer com toda a propriedade, tá bom? Não perca a tua paz com esse tipo de coisa, mesmo porque nós confiamos em Deus. Se a revelação fosse de Deus, com certeza não iria trazer medo, não iria trazer confusão, desconforto e deixar o povo desorientado, tá bom? Se você recebeu esse tipo de áudio, fique em paz, fique tranquilo, descansa em Deus, porque maior quem está conosco do que quem está com o mundo. Deus abençoe a tua vida, tenha um ano abençoado. Nada disso vai tirar a nossa paz. Deus abençoe, forte abraço, um beijo no seu coração. Paz.